Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um projeto de inteligência artificial que eu fiz para a área de engenharia clínica. É claro que não é só para a área de engenharia clínica, mas esse eu fiz pensando na nossa área, tá bom? Eu sou o engenheiro Bruno Roma, sou engenheiro clínico, também sou especialista em inteligência artificial. E hoje eu vim para mostrar aqui para vocês o meu projeto de RAG, tá? RAG nada mais é do que você usar uma IA generativa, né? Com argumentos recuperados, tá? Deixa eu pegar o nome correto aqui, tá? Que aqui, ó, aqui esse aqui é o site do Google Cloud, né? Falando um pouco sobre RAG. Então é isso aqui: geração aumentada de recuperação. Aqui o da AWS vai falar geração aumentada via recuperação, mas é a mesma coisa no final das contas, tá bom? É, e o que é bacana desse tipo de ferramenta, tá? Essa ferramenta nada mais é do que um LLM, tá? Então tem um LLM aqui que eu faço perguntas, ele vai me responder. A grande diferença é que eu deixo o meu LLM super especialista, né? E aí ele tem menos probabilidade de alucinar sobre as questões. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui diversos documentos do meu dia a dia, né, de manutenção, de calibração, de metrologia, de normas, de orientações do próprio, de repente, da própria equipe de engenharia clínica, né, que tem ali as instruções de trabalho e tudo mais. Aí você pode ir além, né? Você pode colocar processos da empresa, do hospital como um todo, procedimentos de RH e por aí vai, tá? Instruções, você pode colocar um tutorial grande aqui de como executar alguma tarefa, alguma atividade, alguma manutenção e, e isso servir de base para o LLM te responder, certo? Porque quando você pergunta, né, para um chat do Gemini, do OpenAI ou do Claude, qualquer um, né, de Psique, por aí vai, você vai ter uma resposta conforme ali aquele LLM ele tem a capacidade de pesquisar na internet e te responder, de, né, conforme os dados que ele foi treinado, ele vai inferir ali as palavras e vai te dar uma resposta baseada nas inferências do modelo que foi treinado. E o bacana é que você usa documentos, tá? Para que o RAG, né, ele vai fazer com que os seus documentos sejam a base da resposta do, do chat, do LLM aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada. Eu preparei, lógico, uma pergunta aqui para mostrar a diferença, tá? E aí eu peguei aqui uma informação que eu sei que eu tenho dentro dos meus documentos, tá? De, por exemplo, aqui, qual era a situação da engenharia clínica no Brasil na década de 80, tá? Eu vou perguntar aqui pro meu chat, eu estou conectado num LLM local, tá bom? Que é, no caso eu estou usando aqui o LM Studio, tá? Então aqui ele está trabalhando e para responder aqui a pergunta, tá? Tá gerando aqui, ó, tá gerando os tokens aqui em cima, aí ele tá provavelmente está respondendo aqui. ah, Ele deu uma pausa, mas ele está gerando ainda. Pera aí, ó, tá gerando. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha lá, ele está gerando, né, a resposta. E aí eu fiz essa mesma pergunta para o Gemini, tá? Depois a gente já vai ver aqui. Então, ó, aqui no final já dá para ver que ele tem algumas fontes, né? Mas vamos aqui no começo. Então ele fala aqui, com base nas fontes fornecidas, a situação da engenharia clínica no Brasil durante a década de 80 pode ser caracterizada como uma transição crítica, marcada pela precariedade técnica generalizada, o início de esforços governamentais, institucionais, estruturantes e as diferenças fundamentais em relação ao contexto dos países envolvidos. E aí ele traz aqui, né, ó, diversas questões que ele encontrou nos documentos que já tem no meu RAG, né? Então fala aqui do reconhecimento federal, da consolidação de 82, com a Unicamp, né? Olha lá, criado pelo
Dr. José Pinotti, o SEB, nomeando o Dr. Wang Biseng como primeiro diretor, né? E por aí vai, ó. Ah, mas da onde que ele tirou essas informações, Bruno? Muito precisas, né? Então, dois artigos científicos que eu tenho aqui na minha base, né? Então, é um artigo aqui do Dr. José Alberto, tá? Lá de Itajubá, e do Dr. Wang aqui, de um artigo de 91, esse daqui 2019, tá bom? Ambos falam aí sobre essa situação de engenharia clínica na década de 80. E aí, vamos ver o que, que o Gemini, né, trouxe aqui, né? O Gemini deu uma bela de uma viajada, tá? Mesma pergunta. Ele fala até essa questão em que era complexo e tudo mais, mas aí ele já dá uma viajada aqui, ó. Surgimento dos primeiros cursos. Não, tudo bem, ele fala da Unicamp, mas não é engenharia clínica, né? Engenharia biomédica. Isso eu acho que faltou ele deixar claro aqui. A engenharia biomédica e clínica, não, na época era basicamente engenharia biomédica, né? 82, mas talvez seja ali um embrião, assim, da engenharia clínica, né? Aqui ele viajou bastante, fundação da Beclin, é só em 2003, né? Então, praticamente 20 anos depois aí. E aí por aí vai, né? Ele vai trazendo aqui aquilo que, não sei se ele buscou, acho que não buscou nada na internet. Mesmo se ele buscasse, né? São artigos científicos que às vezes são fechados, não estão disponíveis. O artigo do Wang mesmo, ele era uma imagem, né? Escaneado. Eu rodei um OCR em cima desse artigo para ter o texto para poder ingerir dentro do RAG, né? E aí, como é que funciona essa ingestão? Eu acho que isso é bacana da gente entender, né? O que é a ingestão ali dos documentos? Como é que funciona? Então, aqui eu tenho algumas formas de ingerir documento aqui no meu sistema, né? Então, eu posso colocar um PDF aqui diretamente, escolho uma categoria e ele faz essa ingestão. Eu posso colar um documento manual, posso jogar tudo no meu servidor, assim, coloco numa pastinha lá do meu servidor e faço uma ingestão de muitos documentos ao mesmo tempo, posso deixar ele horas e horas ali fazendo essa ingestão de documentos. Posso colocar um site da web, de repente tem um site que tem uma informação legal, eu quero inclusive deixar salva essa referência, eu posso colocar aqui, e aí depois a gente vai ver aqui o explorador de documentos, né? Ele tem essa referência. E aqui eu coloquei também esse daqui da Go, que é um buscador, não é muito bom, né? Mas é uma forma talvez de buscar algumas informações assim de uma forma mais rápida, né? Mas aí a gente não tem como saber a qualidade dessa informação que está entrando, porque ele vai procurar o que ele achar, ele vai salvar, né? Acho que não é a melhor forma. E aí o explorador de documentos ele é bacana porque ele mostra, por exemplo, aqui a categoria, né? E a fonte. Então tudo que está aqui /home, /bruno, LangChain, content, aí tem a pastinha aqui de artigos científicos, ele vai. Então se eu quiser de repente filtrar aqui uma categoria, eu quero ver, deixa eu ver, filtrar, cadê aqui? Web. Aqui, olha lá, web. Então tem aqui uma fonte web, eu fiz uma pesquisa aqui no site da Sobek, ó. Tá? E aí quando eu clico aqui na minha fonte, ele mostra aqui para mim um resumo, tá? Às vezes o resumo não é tão bom da página, mas nesse caso aqui não é mesmo. Tá? Mas tem outros, e, por exemplo, esse artigo científico aqui, né? Então ele vai falar, ó, o texto apresenta um estudo sobre o monitoramento da taxa de decaimento de nível de hélio líquido em equipamento de ressonância magnética convencional instalado em um hospital no Brasil. O autor explica que a supercondutividade das bobinas. Então ele traz aqui bem um resumo do que é esse artigo, tá? E eu posso fazer aqui também outras. E tem aqui o resumo de PDF, tá? De repente eu tenho um arquivo grande aqui, eu quero que essa minha IA faça um resumo, eu consigo fazer isso. Vamos pegar um exemplo aqui também, que eu acho bem. Isso aqui é só o resumo, ele não vai ingerir, tá? Mas de repente eu quero fazer um resumo. Deixa eu ver aqui que eu tinha feito um resuminho aqui de um documento aqui, ó, de um congresso. Então peguei um documento de um congresso, ó, congresso ICHMC de 2003 da Índia. E aí eu vou pegar só um bloco, tá? E quanto mais blocos aqui, mais tempo demora. Vou pegar um bloco só e vou
pedir para ele gerar um resumo. Aqui a gente não vai ver nada, mas dentro do meu aqui, ó, do anti-gravity, eu consigo ver o que está acontecendo. Então estou usando o anti-gravity DE aqui para rodar, para fazer algumas coisas. E aqui então, ó, ele coloca que ele recebeu aqui o arquivo do Congresso. Ele vai pegar um bloco, então o arquivo inteiro foi dividido em 116 blocos. E ele pegou um bloco e vai mandar para a inteligência artificial, que é o meu LLM Studio, e vai gerar uma resposta. Se duvidar, já gerou. Olha lá, já gerou a resposta. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, né? Gerou a resposta aqui. Olha lá. Resumo, né? Desculpa. Nome do documento. Então, Proceedings, 5º Congresso, Direita Clínica, tal, publicado, Special Issue, 2023, divulgado, os resumos. Então, eu posso fazer a ingestão de todos esses dados desse congresso, e aí, o dia que de repente eu pesquisar algum assunto e esse congresso tiver tratado, ele vai referenciar, né, o assunto que tiver aqui dentro. Isso daqui é uma... E assim, e para outras coisas também, tá? Se você tem tutoriais de manutenção de equipamento ou várias ordens de serviço, né, com os problemas do equipamento e a forma como ele foi resolvido, você pode fazer a ingestão disso daqui, e aí quando você perguntar alguma coisa sobre essas manutenções ou sobre a manutenção do tipo de equipamento, por exemplo, você vai ter uma resposta no seu RAG baseada nas soluções das OS que você já fez, né? Que a sua equipe já fez, ou né, se a gente conseguisse, imagina, né, consolidar essas informações vindas de várias fontes diferentes, de várias regiões diferentes, várias equipes diferentes, a gente com certeza teria um banco de dados assim fantástico que ajudaria equipes a resolver problemas de manutenção de equipamentos. É isso que eu queria mostrar para vocês, a ferramenta. Eu achei muito interessante, achei que a gente consegue fazer muitas coisas, tá? A partir aqui de uma conversa, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Né? Peço aí que tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, né? Coloca um comentário, me manda uma mensagem, curte, compartilha o vídeo, me segue por aqui nas redes. Eu tenho certeza que a gente vai ter ainda muitos bons conteúdos de inteligência artificial e engenharia clínica para discutir aqui, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima.